Paz do Senhor a todos. Tenha todos o desejo para todos um bom dia. E eu, nesta manhã, quero aqui falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Nós iremos para o livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Nós iremos falar hoje, o nosso assunto hoje é um pouquinho para que as pessoas venham entender, criado à imagem de Deus. Nosso assunto hoje é criado à imagem de Deus. Então nós iremos para a Palavra de Deus que está aqui no Gênesis, capítulo número 1, 2 versículos, versículo de número 26, o versículo número 27, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e o criou. Bem, o nosso assunto aqui é sobre a criação do homem. Eu já tenho comentado sobre algumas coisas, mas agora hoje nós estamos falando sobre a criação do homem. A Bíblia está dizendo aqui que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre tudo. Nós lemos aqui, e a Bíblia diz que Deus, Ele criou o homem como coroa da criação, obra-prima das mãos de Deus. Mas eu vou falar hoje sobre criado à imagem de Deus. Então, Deus criou o homem à sua imagem. Eu preciso correr um pouco no vídeo, porque senão fica muito longo. Eu estou aqui somente para dar um respaldo, uma palavra assim, para que as pessoas comecem a entender, certo? Então, nós iremos falar hoje sobre criado à imagem de Deus. Nós lemos aqui o capítulo 1 do Gênesis, lemos versículos de 26 e 27, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí disse o outro versículo, que Deus criou o homem, deu domínio, e disse, e Deus o criou. Bem, então Deus criou o homem. Verdade? Deus criou o homem. Deus que fez o homem. Então nós iremos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Criado à imagem de Deus. O homem teve o privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Veja isso. Não significa que o homem foi feito parecido com Deus fisicamente. Com Deus. Mas sim, racional, moral, intelectual, espiritual, parecido com Deus. Embora o ser humano tenha se degenerado em consequência do pecado e tenha maculado a imagem de Deus em sua vida, ele conserva dentro de si uma partícula de Deus que lhe ensina a noção do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto. Vejamos. Então vejamos aí, Deus está dizendo na Bíblia que Deus deu o privilégio do homem ser criado a imagem e a semelhança de Deus. Porém o homem, ele caiu. Por essa causa dessa queda é que o homem foi degenerizado, ou seja, ele perdeu a sua origem por ser criado um homem parecido com Deus. No sentido, a Bíblia está dizendo aqui, vou explicar um pouquinho sobre o assunto, assim, não é que Deus criou o homem parecido com Deus fisicamente. É que a Bíblia está dizendo que Deus criou o homem parecido com Deus espiritualmente. Não se trata do físico. Quando está falando esse assunto, está falando no sentido espiritual. Sim, Deus criou o homem racional, moral, intelectual, espiritual, parecido com Deus. Embora o ser humano ele tenha se degenerado, ou seja, caiu. Caiu, então ele perdeu todas essas qualidades aqui e que nós lemos. Então por isso é que agora nós vamos ver o que acontece
daí por diante. Está entendendo? Então não é que quando a Bíblia está dizendo que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, como nós estamos vendo, criado à imagem de Deus, não significa que Deus criou o homem parecido com ele fisicamente. Isso aqui está falando no sentido espiritual. Porque quando Deus fez o homem igual a Deus. Deus fez o homem, ele tinha raciocínio, ele era moral, ele era intelectual, ele é espiritual, parecido com Deus. Isso. Bem, então vamos ver o que acontece. Ó, embora feito do pó da terra, Deus deu o privilégio ao homem de ter sido criado à sua imagem e semelhança. Está no Gênesis capítulo 1, e o versículo 26 e 27 foi o que eu li. Ó, Deus criou o homem e deu-lhe todas a faculdade de raciocinar, de sentir pesar, emoções e de fazer escolha, de agir conforme o seu livre arbítrio. Aqui é que está o segredo, o detalhe. Por quê? Deus criou o homem com todas essas qualidades que eu já disse aqui. Só que Deus deu para o homem aqui uma condicional e que muitas pessoas talvez não entenderam ainda, ou não sabem, mas vai saber agora. Por quê? A Bíblia diz que Deus criou o homem com o direito de escolha. Como ele pode agir. Agir aqui significa direito de escolha, que significa o livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa direito de escolha. Direito de escolher. Então Deus criou o homem com esse direito de escolha, com livre-arbítrio. É a razão de que o homem caiu. Porque desde que Deus criou o homem com direito de escolher, Deus havia dito para ele que se ele tocasse no fruto da ciência e a comesse, eles morreriam. Mas entra alguém em cena e diz que não morreria, que Deus não estava falando sério. O que Deus disse para Adão? Deus disse, se tocar, morre. Satanás disse, não morre. Então o que acontece? A Eva escolhe agora o direito que ela tinha. Se ela foi criada com livre-arbítrio, então ela escolheu tocar no fruto da ciência. Por isso, eles perderam aqui. Perdeu todas essas razões espirituais que Adão e Eva tinham. Eles perderam quando eles tocaram no fruto. Por quê? Porque eles foram criados com livre-arbítrio, direito de escolha. Então o que acontece? Eles escolheram o mal. A Eva, quando ela ouve que Satanás disse a ela que ela não morreria, que eles não morreriam em tocar no fruto da ciência e a comer, então a Bíblia diz que ela simplesmente a tocou e a comeu, e a Bíblia diz que morreram. No outro vídeo, quando eu falei sobre a tentação de Eva e queda do homem, a gente deu uma palavra sobre o assunto. Então, aqui está dizendo, criada a imagem de Deus. Eu estou dizendo para quem vai ouvir o vídeo, que essas são as condicionais da imagem de Deus que Deus fez no homem, no sentido espiritual. Então, o homem ele foi criado com livre-arbítrio, direito de escolha. A partir do momento que as pessoas... Por que hoje as pessoas fazem o que ela acha que deve fazer? Porque ela tem o direito de escolher. A Bíblia diz que Deus não força ninguém. Deus fala com o homem, Deus aconselha o homem, Deus exorta o homem, Deus faz tudo para salvar o homem, tudo. Só que tem uma coisa, Deus não força o homem, porque o homem tem direito de escolher. Só que existe aí aquilo que a Bíblia nos diz. O homem, Adão e Eva, ele escolheu o quê? Adão e Eva, eles estavam no paraíso. Porém, quando Eva ouviu a voz de Satã, que ela escolheu o livre-arbítrio de escolher tocar no fruto da ciência, o que acontece? Morreram. É a mesma coisa. O livre-arbítrio para os homens continua a mesma coisa. Deus não mudou nada. Continua aí. Escolha. Pode escolher. Fica à vontade para escolher. Deus não obriga o homem. Deus faz tudo para salvar o homem e a mulher. Só que Deus não obriga o homem. Entende? Só que assim, a consequência do pecado vai levar o homem aonde ele não quer ir depois. Foi o que aconteceu com Eva. Eles não queriam sair do paraíso, eles estavam num paraíso de boa, não é? É a mesma coisa. Hoje as pessoas têm o direito de escolher. Você vai escolher servir a Jesus ou vai escolher o mundo? A escolha é sua. Você tem o direito de escolher. Então essa é a razão da queda, porque Deus fez o homem com o direito de escolher. E eles escolheram errado. Ainda que eles foram avisados, como muitos são avisados e não quer escolher o que é bom, quer escolher o que é mal. Então Eva escolheu o direito que ela tinha, ela escolheu então tocar no fruto da ciência que era proibida por Deus. Certo? Então, bem, vamos aqui. Ó, o corpo humano foi formado do pó da terra, porém a alma e o espírito que o homem recebeu veio do sopro divino, ou seja,
Está dizendo, o corpo humano foi formado do pó da terra, porém a alma e o espírito que o homem recebeu veio do sopro divino, ou seja, veio de Deus aquilo que o homem tem. Então nós iremos para um versículo da palavra de Deus, vamos aqui para o Gênesis de novo, vamos para o Gênesis 2, para confirmar o que a palavra está dizendo. Gênesis 2, versículo 7, diz assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Entendeu? No versículo, lá no capítulo 1, no versículo 6 e 7, nós vemos que a Bíblia está dizendo que Deus, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aqui no versículo, no capítulo 2, no versículo 7, nós estamos vendo, Deus, a Bíblia está dizendo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Bem, aí está, então, a criação do homem, que Deus criou, imagem e semelhança de Deus, é o que a Bíblia está dizendo aí. Então nós estamos aqui diante da Bíblia, da palavra de Deus, e ela nos revela o que a Bíblia nos ensina. Então, nós iremos agora para a confirmação que, como a Bíblia diz que Deus criou o homem, nós iremos para mais um versículo. Está falando aqui que o homem ele foi feito alma vivente, ele recebeu o fôlego de vida. Então nós iremos para mais um versículo que está no livro de Jó. Livro de Jó, está escrito aqui em Jó, nessa Bíblia aqui. Jó, do capítulo de número 33 e o versículo de número 4. Está escrito assim, para confirmar o versículo que nós lemos aqui no Gênesis 2, o versículo 7. Nós vamos conferir mais um versículo para você entender. Gênesis 2, 7. E agora vamos para Jó 33 e 4. Ó, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Está vendo aí? Então Deus fez o homem e soprou das suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Então o Espírito de Deus me fez viver. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Entendeu? Então está aqui a prova que a Bíblia está revelando, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, criado por Deus, e que o fogo de vida que tem dentro de nós é Deus quem deu e Deus quem dá. Vamos lá. Ó, por causa do pecado, o primeiro homem, veja bem isso, ó, por causa do pecado do primeiro homem, todos os seres de mais descendente humano se tornaram pecadores e ficaram destituídos da glória de Deus. Está entendendo? Eu já tinha comentado alguma razão sobre esse assunto, mas nós estamos, como aqui a Bíblia está nos trazendo uma revelação sobre o assunto, então estamos tendo que mostrar também para que a pessoa venha entender o que a Bíblia está dizendo. Então, está dizendo aqui a palavra de Deus. Por causa do pecado, o homem, por causa do pecado do primeiro homem, todos os demais seus descendentes humanos se tornaram pecadores e ficaram destituídos da glória de Deus. Vamos para o versículo para ver o que a Bíblia está falando sobre esse assunto aqui. Romanos 3, no versículo de número 23. Vamos achar aqui. Romanos 3, no versículo de número 23. Vamos achar o que a Bíblia está dizendo. Ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, isso foi o direito escolhido por Eva. Isso foi o livre-arbítrio de Eva. Ela escolheu, então, o que acontece? Isso aí que aconteceu com Eva. Vamos continuar aqui. Por meio de Jesus Cristo, veja bem agora, ó, por meio de Jesus Cristo, o último Adão, Deus trouxe a redenção
dos homens, que foi criado à sua imagem e semelhança. Está entendendo? Que foi criado à sua imagem e semelhança. É o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Então, por meio de Jesus, o que acontece? O homem, ele foi agora criado, o que nós estamos entendendo pela palavra de Deus. Nós iremos aqui ler um versículo. Vamos aqui para um versículo da palavra de Deus. Vamos encontrar aqui. Isso aqui está em 1 Coríntios 15, 45. 15, 45 de 1 Coríntios. Nós iremos ver agora o que está falando aqui. A palavra de Deus, ela é real, verdadeira, e nós temos ela nas nossas mãos para nós entender o que ela está dizendo para nós. Vamos lá. Ó, 15:45 está dizendo assim, ó. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Veio 27. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Veja então o que a Bíblia está dizendo quanto a esse assunto que nós acabamos de ler aqui. O primeiro homem é Adão, terreno, é da terra, foi criado por Deus e Deus fez alma vivente. O segundo homem, porque Jesus, ele sempre foi Deus e ele continua sendo Deus, só que entende uma coisa: para que o homem pudesse ser salvo, não havia outro meio para que o homem se salvasse. O que Deus fez? Deus então deu Jesus. Jesus, sendo Deus, ele veio em forma de carne. Ele nasceu carne, viveu aqui um pouco de tempo na carne, para que ele convivesse no meio dos homens, e como ele é Deus, ele nunca pecou. Então esse era o único meio de que Deus poderia perdoar os homens. Então Jesus é o segundo homem. Agora entende no sentido de que ele é Deus e passou pelo processo humano. Ele sempre foi Deus, continua sendo Deus. Só que Jesus, ele tem duas naturezas. Jesus possui duas naturezas. Jesus, ele possui a natureza divina e a natureza humana. Na natureza divina, Jesus tinha pai e não tinha mãe. Na natureza humana, Jesus tinha mãe e não tinha pai. Entende? Então o que acontece? Agora a Bíblia está dizendo que o primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo homem é espírito, porque ele é Deus, e a Bíblia está dizendo aqui para nós que o primeiro homem é terreno, que é o da terra. Adão foi criado, alma vivente, homem. E o segundo é do céu, é o Senhor Jesus. Você entendeu? Então, é isso que a Bíblia está dizendo para nós aqui. E nós precisamos entender o que a palavra de Deus, ela põe para nós, porque ela é a palavra de Deus. Ó, vamos ver. Ó, porém, por meio de Jesus Cristo, o último Adão, Deus trouxe a redenção dos homens, que foi criado à sua imagem e semelhança. Está entendendo? Então, por Adão, houve então a queda. Mas por Jesus, então houve a restauração. Está entendendo? O que a Bíblia está dizendo aqui, a redenção, ela é por Jesus. Por que teve que haver a redenção por Jesus? Porque Adão caiu, porque Adão pecou. Então, por Jesus é que há a redenção. Então, aí é restaurado a imagem e a semelhança de Deus, porque o homem, ele tem esse privilégio. Vamos aqui para um versículo da palavra de Deus, para mais uma confirmação do que nós estamos falando. Romanos 5. Romanos 5. Vamos lá. Romanos 5, versículo 17 e depois do versículo 21. Está escrito assim, ó. Veja bem isso, ó. Se pela ofensa de um, por meio de um, reinou a morte, muito mais
os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão a vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Está entendendo? Então a Bíblia está dizendo assim, ó, que pela ofensa de um, pelo meio de um, pela ofensa de Adão, todo se fez pecador. Certo? Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, que por um só também, que é Jesus, ele então trouxe a vida, ele trouxe a redenção, ele trouxe para que o homem pudesse ser perdoado. O versículo 21 diz assim, ó, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, veja bem, ó, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está entendendo? A Bíblia está dizendo, assim como a morte entrou por Adão, o primeiro homem terreno, então a Bíblia está dizendo que também a vida eterna, ela entra por Jesus, que é o Salvador. Certo? Então aí é que está. A palavra de Deus, ela deixa bem clara para nós. Porque ela é a realidade. Ela é a palavra de Deus. E ela nos mostra aquilo que o homem precisa ouvir para que o homem possa ser resgatado. Está entendendo? Então é o que a Bíblia está nos dizendo. Como o homem foi feito, criado à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, ó. Em Efésios 4, e o versículo 24, está escrito que por meio de Cristo, o novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Está vendo? Vamos ler o versículo? Vamos ler para que você venha entender. Vamos lá. Efésios. Vamos olhar essa Bíblia aqui. A Bíblia ela é maravilhosa. É a palavra de Deus. E nós precisamos dela. Efésios 4. Efésios 4, e o versículo de número 24. Vamos aqui para a palavra. Veja bem, o que nós estamos tentando trazer para as pessoas é aquilo que a Bíblia nos revela. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela sempre foi aquilo que Deus tem para os homens entender que ele precisa de Jesus. Está entendendo? Então o homem, ele tem que entender que ele é criado por Deus. Ainda que muitos estão dizendo aí que não. Muitos estão dizendo que não é criado por Deus. Mas a Bíblia nos diz que o homem é criado por Deus. Imagem e semelhança de Deus. Veja aí, ó, Efésios de número 4. O versículo de número 24 está escrito assim, ó. E vós revistai do novo, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Está entendendo? Ou seja, quando Adão ele foi criado, feito por Deus, a Bíblia está dizendo que Adão ele foi feito perfeito. Adão tinha toda a santidade. Mas quando Adão pecou, caiu. E agora, para que isso se torne real, para que o homem ele se torne conhecer a Deus, voltar-se para Deus, é necessário que ele passe pelo caminho chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é a redenção. Jesus Cristo é aquele que remide o pecado de um homem arrependido. Aí então o homem ele volta a ser espiritual, claro, se ele ouvir a palavra e encaixar nela. Porque a vida espiritual, ela é chegando à vida das pessoas de passo a passo. Porque o homem ele precisa conhecer a Deus, mas ele precisa entender que para conhecer a Deus ele precisa da palavra. Todos nós, para conhecer a Deus, precisamos da palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. Então, por ela é que nós conhecemos a Deus. Essa é a verdade. Então, a Bíblia está dizendo para nós aqui que o homem, ele para ser restaurado, ele precisa entrar pelo caminho que é Jesus. Que ele é a verdadeira justiça, a verdadeira santidade, e que o homem precisa entender isso. Vejam bem, ó, de acordo com Colossenses 1, versículo 15, Cristo é a imagem de Deus invisível. E como aos Hebreus
que é o autor desconhecido, a carta do autor desconhecido, o capítulo 1 e o versículo de número 3, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Agora veja bem, portanto, em Cristo, o homem tem a imagem e semelhança de Deus restaurada em sua vida, uma vez que foi predestinado por Deus para ser conforme a imagem do seu Filho. Então nós iremos ler esse versículo aqui, enquanto em Romanos 8, versículo 29. Vamos lá. Vamos aqui para a palavra de Deus. Romanos 8, versículo 29. Vamos lá, o que está escrito. 29 diz assim, porque os que dantes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja por ele o primogênito entre muitos irmãos. Certo? Então aqui está a confirmação. Em tudo que você tentar descobrir, você vai ver que ela está levando para nós conhecer Jesus. Jesus é aquele que está pronto para remir o homem. Ele está pronto para remir a mulher. Você está entendendo? Então isso aqui é algo que vem de Deus. Tá certo? Então Jesus, ele é e sempre foi e continuará sendo. Porque ele é Deus. Jesus é Deus. Bem, então a nossa palestra é criado à imagem de Deus. E essa imagem criada por Deus, que o homem foi criado por Deus, ela precisa ser restaurada. E ela só é restaurada a partir do momento em que o homem ele passa a ouvir a palavra de Deus, receber ela e passar a viver ela. Eu já tinha comentado um pouco sobre esse assunto. Mas aqui nós estamos falando um pouquinho sobre o homem criado à imagem de Deus. Nós iremos continuar mais um pouquinho aqui para nós terminar o vídeo. Veja bem, veja isso. Depois nós temos mais aqui 2 versículos da Bíblia para conferir algo. Veja, veja o que está escrito agora. Apesar do homem ter falhado, Deus nunca destituiu, ou seja, Deus nunca desistiu da obra-prima que é o homem. Tá vendo? Apesar do homem ter falhado, Deus nunca desistiu do homem, que é uma obra-prima de Deus. Por ser uma obra-prima de Deus, é criado à imagem de Deus, o que Deus quer? Deus quer restaurar o homem caído. É isso que Deus quer. Deus quer que o homem entenda, Deus quer que o homem se arrependa, Deus quer que o homem venha para Ele. Viu aquele outro vídeo que eu tinha falado sobre o povo de Nínive? Que o rei se arrependeu e todo o povo arrependeu, e Deus perdoou ou não? Perdoou, Deus perdoou, está escrito que Deus perdoou. Então é o que acontece, é o que acontece agora. Está vendo o que está dizendo? Então mesmo que o homem falhou, mesmo que o homem pecou, Deus não desistiu ainda da obra que ele fez, ou seja, o homem que ele criou. E o que Deus quer com o homem que ele criou? Deus quer que o homem se arrependa e que o homem se volte para ele, para que ele perdoe seus pecados e que o homem volte a ser novamente como era, no sentido espiritual, claro. Está entendendo? Então é isso que Deus quer. Olha bem, nunca desamparaste, veja bem, nunca desamparaste ou nunca desamparou. E por intermédio de Jesus Cristo, veja isso, e por intermédio de Jesus Cristo, a expressa imagem de Deus. Veja, o homem foi reconciliado com Deus. Está entendendo? Então a Bíblia está dizendo aqui, que o homem, ele é reconciliado por Deus, por Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo, o qual é a expressa imagem de Deus. O homem foi reconciliado com Deus. Está entendendo? Então por que assim? Porque não existe outro intermédio, outro anticâmbio para que o homem ele seja restaurado. Não existe meio nenhum. Não existe forma alguma. Nós vivemos em um mundo religioso, mas eu já disse aqui que religião não salva ninguém. Religião não salva por quê? Porque religião não tem céu. Religião não salva porque religião não tem sangue. Religião não salva porque religião não morreu na cruz. Religião não salva porque religião não tem poder para salvar. Religião não tem poder para perdoar pecado.
Você está entendendo? Então religião não salva. Agora, Jesus não é uma religião, Jesus é Deus. Ele pode salvar. Então, através de Jesus, o que acontece? Através de Jesus, o homem ele volta a ser novamente aquele homem que ele era antes. Não no sentido de que a sua inocência voltará como antes, não. Mas ele vai voltar a ser restaurado, a vida espiritual, ele vai ter problema, vai ter dificuldade, vai. Porém, no sentido espiritual, o homem pode ser alcançado porque Jesus deu a vida por ele. Está entendendo? O homem foi reconciliado com Deus. E tem a sua semelhança com Deus restaurada, veja isso, ao seu estado original. Vamos aqui para dois versículos. Vamos aqui para dois versículos da palavra de Deus, para que nós entendemos, você entender o que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos aqui para, vamos aqui confirmar esse versículo, que você precisa entender isso. Todos nós precisamos entender isso. 2 Coríntios 5:18. Vamos lá. 2 Coríntios 5:18 e 19. Está escrito assim. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Vamos lá. 5, 18 e 19. Está escrito assim, veja bem. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus